bem, professores? Sejam muito bem-vindos à nossa 12ª aula do ano da comunidade Professor Z. Eu estou realmente muito feliz em ter cada um de vocês nesse ecossistema de interação aqui. Realmente é uma alegria, né? Toda segunda-feira a gente chegar aí a tantas pessoas nesse país e nesse mundo, já que nós temos vários professores de outros países que também participam das nossas aulas aqui. E esta semana eu tenho muita novidade para contar para vocês. Eu quero iniciar com as novidades porque eu estou muito feliz. Na semana passada, eu participei de 3 eventos diferentes, tá? E esses eventos foram muito importantes e marcantes para mim. Pessoal, nós participamos então da BET Brasil, maior evento de inovação na educação da América Latina, em São Paulo, tá? E foi grandioso nós estarmos lá, porque estar entre os principais palestrantes do país é, no mínimo, significativo, né? Eu e a Maria Fernanda, minha grande parceira do livro Metodologia e Ativa, que eu vou mostrar aqui para vocês o livro, tá? Nós estivemos lá na BET Brasil, então, pela manhã, exatamente uma semana hoje, às 10 da manhã, nós iniciávamos um curso, tá? Voltados para metodologias ativas e pensamento de futuros, tá? O planejamento de futuros. Foi realmente grandioso, porque o nosso workshop foi considerado o melhor workshop da BET Brasil. Vocês estão entendendo o nível disso? Nem nós não acreditamos quando a gente recebeu a mensagem da BET Brasil, e-mail, dizendo que o nosso tinha sido considerado o melhor workshop do evento. Então, realmente, a gente ficou muito, mas muito feliz quando a gente recebeu, porque nós realmente não esperávamos esse reconhecimento. A nossa sala lotou, estava lotadíssima. Eu sei que tem a Laura, que é uma professora que estava lá com nós, que sempre nos acompanha aqui. Eu sei, hoje ela não está, mas ela é a prova de que o nosso workshop foi realmente grandioso. Então, a gente fez de manhã esse workshop. À tarde, nós fizemos o lançamento do livro Metodologia e Ativa, que está disponível para vender já no site da editora, tanto na modalidade do livro, do e-book, do livro impresso, quanto do e-book já está disponível. E eu queria só esclarecer uma coisinha aqui para vocês, porque muitos de vocês estão vindo me perguntar. Nós trabalhamos com a editora Dialética, tá? A editora Dialética, ela produz sobre demanda, o que facilita muito para nós, autores, a publicarmos nossos livros. Inclusive, quem tem interesse em publicação de livro, me chama, que a gente vai fazer uma parceria incrível com a Dialética para permitir que todos os professores que querem publicar livros, publiquem os seus livros com um custo muito pequenininho, tá? Muito pequenininho. Só para vocês terem ideia, hoje uma editora cobra em média de 20 a 25 mil reais para a publicação de um livro. Só que isso fica muito caro e inviável. E a Dialética, como eles fazem as impressões sobre demanda, então você não precisa comprar um montante de livro, a gente consegue com valores de R$ 1.000, R$ 1.600 fazer a publicação do livro. Olha isso. E aí vocês terem essa oportunidade. Só que esse valor, ele vai ser exclusivo para quem nós indicarmos para eles, tá? Porque aí nós já fizemos um crivo, uma seleção. Então, quem tem interesse, nos chamem, que a gente vai possibilitar para vocês esse acesso, tá? Então, metodologia e ativa está no mundo, tá? Lançamos na MET Brasil nada mais, nada menos que o maior evento de inovação na educação da América Latina. E também, no dia 1, 2 e 3, teve o Congresso Sul-Brasileiro de Biomedicina, em Bento Gonçalves. Eu faço parte de alguns projetos do Conselho Regional de Biomedicina. Eu dei um workshop para estudantes de escrita científica e, à tarde, uma palestra para professores. E, no sábado, após a palestra, eu fui homenageada pelo Conselho Regional de Biomedicina com o mérito biomédico pelos meus serviços prestados na educação. E eu compartilho com vocês aqui, ó, a medalha que eu ganhei
É uma medalha lindíssima, lindíssima mesmo. Foi realmente muito emocionante, eu não esperava isso, porque somente 5 pessoas foram homenageadas, e inclusive junto com elas estava uma neurocientista brasileira, mas que desenvolve trabalhos nos Estados Unidos, e realmente foi muito lindo eu receber essa homenagem. Não só isso, então, no domingo, voltando para minha casa, eu parei no meio do caminho e fiz uma palestra para o Congresso de Português, da língua portuguesa. Hoje, inclusive, é o dia da língua portuguesa, e esse congresso tinha mais de 200 professores ao vivo assistindo a palestra, e eu falei sobre inteligência artificial para eles. Foi produzido, inclusive, um evento por brasileiros, mas que vivem em Portugal. Tinha professores de todo o Brasil e alguns professores do mundo também estavam ao vivo. Então, foi uma semana muito produtiva e muito positiva também aqui nesse lado da telinha. Tá? Isso é possível porque toda segunda-feira eu tenho N professores como vocês que estão aqui ao vivo. Tá? Inclusive, já tem perguntas aqui, ó. Valdivino Carlos, bom dia. Essa aula será gravada e disponibilizada? Valdivino, excelente a sua pergunta, porque essa é uma novidade que eu quero compartilhar com vocês aqui da plataforma, tá? De quem está aqui dentro da comunidade Professor Z do nosso ecossistema. Hoje é a última aula que nós vamos fazer via Google Meet. Nós estamos tendo acesso de muitos professores e nós também temos muitos professores que não conseguem assistir ao vivo e gostariam de assistir à tarde, por exemplo. Como eu não consigo fazer várias aulas e como a aula gravada ela só fica disponível por tempo ilimitado para os assinantes da plataforma Professor Z, então vocês sabem que o meu objetivo, o meu propósito é muito maior com a educação, a gente vai fazer um ajuste por aqui. A partir de segunda-feira da semana que vem, a nossa aula vai ser transmitida pelo YouTube, tá? Não só isso, nós vamos disponibilizar a aula por 24 horas gratuitamente. Então, toda segunda-feira, quem não puder participar de manhã vai ter 24 horas para assistir a aula, tá? É tempo suficiente para quem não pode estar aqui de manhã assistir a aula. Depois disso, a aula é bloqueada e somente os assinantes da plataforma vão conseguir acessar, tá? Então, isso é algo bem importante para vocês. A partir de semana que vem, a partir da 13ª aula deste ano, a gente já vai, hoje é a aula número 12, semana que vem número 13, a nossa aula vai ser transmitida via YouTube e ela fica disponível gratuitamente para todo mundo por 24 horas, tá? Então, isso vai ser bem importante, depois somente para os assinantes da nossa plataforma, que tem várias exclusividades lá também. Certo, professores? Então, já falei todas as novidades aqui para vocês, tá? E a Andréia, de Natal, chegou por aqui também, tá? Seja bem-vinda, tá? A Lúcia está dizendo aqui, ó, bom dia, professora, eu adoro demais as suas aulas. Que bom, prof. Lúcia, fico feliz. A Sandrine, a de manhã à tarde será gravada nessa modalidade? Prof. Sandrine, então o que vai acontecer, tá? Eu vou gravar a aula, como é transmissão direto pelo YouTube, eu vou mandar o link do YouTube para vocês, tá? Então, eu vou mandar o link para vocês, ali na comunidade, vocês vão conseguir acessar, inclusive, direto pelo YouTube, no horário, porque ele vai aparecer ao vivo lá. Só que o detalhe é que a aula vai ficar só 24 horas aberta. Então, de manhã ela vai ser ao vivo, eu vou poder responder as perguntas de vocês, tudo lá pelo YouTube, tá? Mas depois ela fica gravada e aí só não tem essa interação assíncrona, tá? Então, essa é uma grande novidade para vocês, porque o meu propósito com a educação é muito maior e eu quero que os professores que muitas vezes também não conseguem ser nosso assinante, que eles possam assistir, só que aí a gente vai ter tempo limite também para esses professores. A prof. Sandrine também escreveu aqui que ficou feliz que eu recebi a medalha. Obrigada, prof. E eu perguntei para todo mundo de você lá, porque dentro do congresso a gente só faltava você e a Emiliana, das minhas mentoradas e colegas, então foi uma pena não ter visto você lá.
tá? Mas a gente se encontra em Florianópolis no ano que vem, sem dúvidas, no próximo congresso. Muito bem, professores. Então, eu tenho certeza que todos vocês vieram aqui para, além de saber as novidades, o conteúdo, que é o que eu transbordo aqui com vocês. E como moeda de troca, vou convidar todos vocês a sempre convidarem professores para estarem dentro da nossa comunidade. Então, comecem a compartilhar a mensagem que eu mando lá de convite para a comunidade, tá? E, além disso, me marquem lá no Instagram, @BeatrizBonadiman, que eu adoro ver o compartilhamento de vocês lá. Mas eu sei que vocês não vieram aqui só para isso. Vocês querem consumir conteúdo e é claro que é isso que eu vou fazer agora. Tá? Eu vou compartilhar todo o meu conteúdo com vocês. E antes de eu começar a falar para vocês sobre conteúdo, eu quero fazer uma tomada de consciência com vocês para algumas coisas, tá? A primeira delas é que hoje eu vou falar, né, o que tem por trás da inteligência do ChatGPT. E aqui eu quero compartilhar com vocês esta imagem aqui, do meu método, ICPL, tá? Que é o método Inovação, Criatividade, Produtividade e Liberdade para Profissionais da Educação. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, e isso está ficando cada vez mais claro para mim, o que eu faço aqui, pessoal? O que eu ensino vocês? Eu ajudo vocês a transformarem o ativo de conhecimento, o principal ativo de vocês, que é o conhecimento, com a inteligência artificial, tá? Em tempo e dinheiro. E por que eu estou trazendo tempo e dinheiro aqui, pessoal? Por quê? Eu sempre focava muito no professor ganhar tempo, ser mais inovador, ser mais criativo. Só que vocês não têm ideia do que eu tenho ouvido ultimamente, de professores que começaram a ganhar muito dinheiro com o que eu ensino aqui. Tem professores que começaram a criar e-books e colocar em plataforma de vendas que começaram a ganhar dinheiro. Tem professores que estão vendendo um monte de material produzido por IA. E eu tenho um relato da professora Patrícia, que inclusive criou tipo um estilo de workshop, e ela fez o workshop, inclusive, sábado, tá? E vocês, só para vocês imaginarem que ela fez um workshop e ela só baseado no conhecimento que eu ensinei ela, e ela faturou R$ 2.200, dando 2h30 de aula no sábado, tá? Vendendo o workshop para os colegas dela. Então, pessoal, o que eu compartilho aqui não é mais sobre só tempo, é sobre dinheiro também, vocês terem uma nova fonte de renda aí, tá? Então, eu transformo o ativo de conhecimento de vocês através da inteligência artificial em tempo e dinheiro. E aqui eu tenho 2 pilares principais, que é a engenharia de prompt, que nós vamos retomar esse tema aqui hoje, tá? E ferramentas de IA e automação. Pessoal, por que eu quero retomar a engenharia de prompts com vocês aqui? E eu falo retomar porque é algo que eu venho falando constantemente aqui. E eu quero compartilhar uma novidade também com vocês. Professores, nós precisamos dominar a engenharia de prompt, tá? É o passo número 1 da alfabetização em inteligência artificial. Nós precisamos dominar a engenharia de prompt, passar a ensinar engenharia de prompt para os nossos alunos. E eu estou falando isso porque nós também temos vários artigos mostrando o aumento da autoeficácia dos alunos, o aumento do engajamento dos estudantes quando o professor ensina engenharia de prompt na sala de aula e quando o professor, em vez de cobrar um trabalho tradicional, passa a cobrar do estudante o prompt que o estudante utilizou para aquela criação que ele teve para a aula. Então, pessoal, isso aqui é a imagem que eu quero que vocês guardem na memória de vocês, tá? Para que vocês transformem o conhecimento, que é o principal ativo de vocês, em tempo e em dinheiro, vocês precisam dominar a engenharia de prompt, tá? Vocês precisam dominar a engenharia de prompt, ferramentas de IA e automação. E aqui não precisa saber programação, tá? São automações simples, que eu vou começar a compartilhar algumas coisas aqui com vocês também. E eu quero falar também algo que provavelmente na semana que vem eu quero abordar com vocês, tá? Pessoal, a era do Gama, que é aquela ferramenta que produz slide, já passou. Quem me conhece de pertinho sabe que eu fico extremamente incomodada quando eu vejo todo mundo usando a mesma ferramenta e eu começo a ver um monte de apresentação tudo igual.
E aí é óbvio que eu comecei a correr atrás de descobrir novas ferramentas de inteligência artificial para a criação de slides. E eu descobri uma ferramenta sensacional, que foi a primeira, depois do Gama, tá? Que eu gostei da criação dela, inclusive é uma que nem está rodando no Brasil, eu aposto, tenho certeza que vocês nunca viram ela, tá? Porque eu consegui da especialização que eu fiz pelo MIT, tá? Por ser futriquenta mesmo e ficar conversando e pedindo, eu consegui essa ferramenta, que inclusive é bem mais barata que o Gama, para quem quer comprar. Em vez de pagar 35, ela custa 21. E ela permite fazer 40, 50 slides, enquanto o Gama permite fazer 15 nessa versão mais barata, tá? Então, semana que vem eu vou mostrar essa nova ferramenta. E vocês vão ver o quanto realmente eu trago de inovação para vocês aqui dentro da comunidade, tá? Então, esse tópico aqui é importante. E agora a gente vai para a parte de domínio da engenharia de prompt propriamente dita, tá? Então, vamos lá. Para que nós possamos dominar a engenharia de prompt, a gente precisa ter clareza no comando de inteligência artificial que a gente dá, tá? Isso é algo fundamental, tá? Fundamental. Porque eu vou pedir para vocês agora, tá? Que vocês abram o seu GPT de vocês, tá? Enquanto eu vou ajustando aqui, eu quero que todo mundo abra o seu GPT. Quero que todos vocês abram o seu GPT. E não só isso, eu quero que vocês façam uma pergunta para o chat GPT de vocês, tá? Qualquer pergunta. Qualquer pergunta mesmo, eu quero que vocês façam aí. Quero que vocês façam qualquer pergunta para o chat GPT de vocês, tá? Enquanto isso, eu vou olhando aqui. Olha só, o Aloysio, professor Aloysio, que bom tê-lo aqui. Professor Aloysio é um grande escritor brasileiro, tá? E ele escreve com muito amor e carinho para os professores. Vamos lá, então, pessoal. Eu imagino que muitos de vocês escreveram, alguns não vão conseguir, um comando de IA para vocês, não nos seus GPTs. Quando a gente escreve um comando de inteligência artificial, tá? Pessoal, tem que ter clareza o que é uma pergunta e o que é um comando de IA, tá? Pergunta, a gente pergunta lá para o Google, responda tal coisa, faça tal coisa, o que é tal coisa, tá? Eu vou usar bem assim para ficar claro para vocês. Um comando de inteligência artificial, que é o tal do prompt, ele exige uma estrutura lógica. Se você não executar essa estrutura, você não vai estar extraindo o máximo potencial da inteligência artificial. E é você que é a inteligência por trás do GPT. É o professor que domina a técnica, que domina o conhecimento, tá? E um bom prompt, ele tem 4 elementos principais. Eles têm função, tarefas, requisitos e instruções, tá? Deixa eu só colocar isso aqui como fixado, peraí. Aqui. Funções, tarefas, requisitos e instruções. Isso aqui, pessoal, é um modelo que eu me baseei, tá? No documento de 36 páginas do próprio ChatGPT de como você precisa criar um prompt. Só que, quando eu olho para isso aqui, parece que fica difícil eu construir. Por isso que eu criei a metodologia PROFs, tá? Que é um acrônimo para facilitar a vida de vocês. Para facilitar a vida de vocês. Meu Deus, será que vamos chegar em 90 professores ao vivo em plena segunda de manhã? Que alegria! Então, aqui, pessoal, para construir esse comando de inteligência artificial, nós precisamos de uma estrutura base, tá? E é isso que vocês também podem levar para dentro da sala de aula, tá? Primeiro, P de persona. Quem vai conduzir ou interpretar? Que é você, professor, tá? Você pode fazer dessas duas formas. Eu sou o professor de, ou você fazer de forma diferente. Você é um especialista em, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer aqui. Depois, o roteiro desta atividade.
Então, qual é o contexto, qual é o cenário, qual é a situação que você tem? E aí, cada um de vocês vão olhar para o seu contexto. Eu preciso fazer uma avaliação, eu preciso fazer uma metodologia ativa, eu preciso fazer uma metodologia iativa. Eu preciso fazer... você precisa criar um roteiro, criar uma trilha pedagógica, o que você precisa fazer aí, tá? Então, é o roteiro, e aí você vai olhar para o que você precisa. Depois, o teu objetivo, que é a tua ação ou o teu propósito. O que você quer com aquilo? Qual é o resultado final da tua atividade, do que você quer elaborar, do que você precisa elaborar? É o objetivo, é a sua ação, o seu propósito. Depois, o F do prof, que é fazer algo. Todo bom comando de inteligência artificial, ele tem um verbo de ação claro. Tá? Então, faça algo, revise, crie, analise, elabore, traduza, copie, cole, verbos de ação, tá? Então, você tem que colocar, faça tal coisa, faça uma avaliação. Depois, você precisa especificar algumas coisas, que são as características do texto. Vou dar um exemplo aqui para escrita acadêmica, tá? Utilize ou faça com os mais rigorosos, faça com um alto rigor de escrita acadêmica. Aqui você tem que colocar o estilo que você quer, tá? Eu quero um estilo emocional, que você mexa com a emoção. Eu quero questões aqui, ó, para avaliação. Questões no formato de aprendizagem indutiva, tá? Isso é muito importante. Pessoal, geração Z e geração alfa, eles querem aprendizagem indutiva. Por favor, tá? Não percam mais tempo criando atividades que não são atividades indutivas, porque as atividades indutivas é que geram engajamento da geração Z e geração alfa, tá? Então, aqui tem que colocar o estilo. E o último, que é o S, que é sofisticar, que é adicionar alguma complexidade, tá? Dentro do comando de vocês, tá? Eu vou mostrar um comando agora, seguindo essa metodologia aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu fiz um comando para professor de língua portuguesa, tá? Ó, sou o professor de língua portuguesa, então aqui é a persona, quem você é. Estou trabalhando gêneros textuais, e aí é o roteiro, o que você está fazendo, né? Todos os gêneros ali, para quem? Para o ensino fundamental 2. Então, esse é o meu roteiro, essa é a minha realidade. O que você precisa? Dentro do roteiro ainda, eu quero que os alunos identifiquem diferentes gêneros textuais em um texto, é o que você precisa. Elabore um texto claro, original e apropriado para a faixa etária dos alunos. Tá? Depois disso, o texto deve conter, e aí as especificações, né? 500 palavras-chave, ser dividido em 5 parágrafos com início, meio e fim para sofisticar a proposta. Inclua elementos típicos do gênero, e aí ela colocou, e insira propositalmente trechos que estimulem reflexões críticas ou debate durante a análise dos estudantes. Pessoal, isso é um comando de inteligência artificial. Tá? Isso é um comando. Um comando de IA, se ele tiver menos de 4 linhas, pessoal, ele não é um bom comando de IA, ele é uma pergunta simples, tá? E no jogo da inteligência artificial, no jogo de alta performance da IA, você precisa saber criar bons comandos, tá? E aí, algo que eu tenho falado há bastante tempo para vocês, parem de utilizar a inteligência artificial de forma indutiva. Vocês precisam começar a utilizar a IA de uma forma muito inteligente e estratégica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque 99% das pessoas que estão usando IA estão usando já de forma intuitiva. Ou seja, se você continuar usando de forma intuitiva, daqui 2 semanas você já vai ser só mais um. E como que a gente acelera esse processo? Como é que a gente aumenta o nível? Estando aqui comigo na segunda, inclusive, e você usando de forma estratégica, aprendendo a construir os prompts corretos, fazendo personalizações avançadas, criando seus próprios agentes, sabendo quais são as melhores ferramentas, tá?
Então, pessoal, se vocês querem sair desse nível que todo mundo já está assim, pessoal, hoje um analfabeto usa o ChatGPT. Sem ter graduação, sem ser um professor especialista, dá para usar um ChatGPT. E a gente não vai perder para esse povo não, hein? Ninguém aqui vai perder. Hoje, qualquer uma pessoa pega o teu telefone, manda um áudio, não precisa saber escrever, e o ChatGPT vai criar alguma coisa. Só que aqui é a engenharia de prompt, é como eu dou o comando, as personalizações avançadas que vão fazer toda a diferença no nível que eu quero jogar, tá? E se um prompt, ele cabe em 1, 2 linhas, tenham certeza que ele não é um bom comando de inteligência artificial, tá? Tenham certeza absoluta disso. Só que olhar para isso aqui parece, às vezes, um pouco difícil, né? Quando eu olho para esse comando de inteligência artificial, pode ser que às vezes eu falo, meu Deus, mas como é que eu vou criar esse comando de inteligência artificial? Pessoal, é claro que eu não faço as coisas, eu sempre falo que eu não dou as minhas coisas pela metade, eu faço por inteiro sempre, eu me dou 100%. Gente, eu criei um agente personalizado, baseado na metodologia Profs, para criar os prompts para vocês. E esse agente personalizado, nós vamos disponibilizar logo mais para vocês, tá? Direto lá no grupo de WhatsApp. Nós vamos mandar um link, vocês vão conseguir acessar esse agente personalizado, tá? Porque por aqui vai ser mais difícil. Então, quando terminar essa aula, dando uns 30 minutinhos, a gente vai mandar para vocês um link, vocês vão acessar esse link, vão conseguir acessar esse agente personalizado. Quando vocês acessarem o agente personalizado no computador de vocês, no GPT de vocês, primeira coisa que vocês vão ter que fazer para vocês salvarem ele, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vai abrir assim, vocês vão clicar no link, vão preencher e vai abrir assim. Vão clicar no link, ele vai abrir no GPT de vocês. Vocês vêm aqui, ó, e vocês vão clicar aqui, ó. No meu está aparecendo ocultar da barra lateral, porque o meu já está fixo. Mas para vocês vai aparecer assim, ó. Deixa eu até ocultar ele aqui e eu vou colocar de novo, ó. Ele vai aparecer assim, ó, manter na barra lateral. Vocês vão clicar aqui. E aí o Prompt Lab, que é um laboratório de prompts, ele vai ficar fixo no GPT de vocês, tá? Fixo. Vocês sempre vão ter ele aqui. Então, quando vocês precisarem acessar, vocês vão clicar aqui no Prompt Lab e vocês vão conseguir acessar esse laboratório de prompt, tá? Ele produz prompts baseado na minha metodologia. E vocês vão ver que eu sou a pessoa que fala o seguinte, não peça para o ChatGPT criar prompts para você, tá? Isso sim é ser preguiçoso na era da inteligência artificial, é dizer para o ChatGPT, crie um prompt para produzir uma aula para mim, tá? Isso é ser preguiçoso na era da IA. E isso é você perder a mão, você perder a humanização, você perder a emoção, você perder os detalhes da criação de um prompt. Por quê, pessoal? Porque quando você cria o teu prompt, você põe os teus detalhes, que só você o teu aluno, você põe as características do teu aluno, do teu conteúdo. E você não está terceirizando 100% para a máquina. Você está colocando, porque você é a maior inteligência por trás do ChatGPT, tá? E o que acontece aqui no Prompt Lab, que é um laboratório de prompts para professor, que todos vocês vão ter acesso depois dessa aula aqui, tá? Eu coloquei ele baseado na metodologia, e vocês vão ver assim, ó. Preciso fazer um prompt para criar uma aula de IA para professores. Vocês vão colocar isso para ele e ele vai fazer perguntas para vocês. E essas perguntas já é baseado na metodologia. Então, você vai só responder as perguntas e ele vai criar o prompt para você. Mas estão vendo que é você que vai responder as perguntas? Então, aqui, ó, qual é a sua área de atuação? Eu vou colocar inteligência artificial. Aí você pode colocar português, matemática, fisiologia humana, anatomia, bioquímica, química, engenharia mecânica e assim sucessivamente.
O que você precisa elaborar? Um plano de aula para um workshop. Depois, qual é o seu público-alvo? Professores, vou colocar até bem específico, do ensino superior aqui agora. Superior. Depois, qual é o resultado que você espera? Ele está colocando que os professores saibam aplicar IA, que os professores dominem engenharia de prompt. Depois, você precisa que eu faça alguma instrução específica? Eu vou colocar aqui não. Pronto. Eu vou responder para ele e ele vai criar o prompt para vocês, tá? Então, ó, ele traz a metodologia, tá? Ó, perfeito. Com base nas suas respostas, aqui tá um prompt. Cria um plano de aula para um workshop voltado para professores do ensino superior, inseridos em um contexto de formação continuada sobre inovação educacional, com o objetivo de capacitá-los a dominar a engenharia de prompts aplicada à inteligência artificial generativa, por meio da criação desses e refinamento de prompts em ferramentas de IA como o ChatGPT, como uma abordagem prática, colaborativa e contextualizada aos desafios do ensino superior, incorporando exemplos reais, atividades mão na massa e momentos de análise crítica sobre o uso pedagógico. E aí, agora sim, eu vou copiar aqui, tá? Vocês viram que ele tirou o seu sou professor de aqui, de uma disciplina. Por quê? Como eu já coloquei aqui que a minha área de atuação é inteligência artificial, ele já trouxe todo o restante do contexto para um programa de treinamento específico, tá? Se você não usar o Prompt Lab, você precisa colocar sou professor de, para ele ter clareza, tá? Então, aqui, agora eu copiei, venho para o meu GPT normal, tá? E vou dar o comando aqui. Então, eu criei o prompt e aí depois eu vou dar o comando de aqui. Olha só, então ele já trouxe, ó, plano de aula, público-alvo, recorte aqui, né? Ele usa as ferramentas, o objetivo, a estratégia e o suporte metodológico. Título do workshop, já criou um título, já criou carga horária, objetivos específicos, conteúdo programático e a metodologia e avaliação, recurso, produtos finais, tá? Pessoal, isso aqui vai mudar a vida de vocês. Vai mudar a vida de vocês, porque ele foi treinado para produzir os melhores prompts para vocês. Eu já testei isso inúmeras vezes e faz tempo que eu já estou testando ele, porque vocês sabem que o que eu apresento aqui para vocês é tudo com muita ética, com muita confiança e depois de muito teste. Eu não sou aquela Maria vai com as outras que compartilha qualquer coisa porque está na moda. Eu criei uma metodologia própria, aplicada, agora eu estou criando esse agente para vocês, tá? E ele vai criar perfeitamente aqui o comando. Vou voltar aqui e eu vou pedir outro, ó. Entro no meu Prompt Lab, que vocês todos vão fixar, e eu vou dizer assim, ó, preciso fazer uma aula de... Vou colocar agora português, tá? Um prompt, né? Um prompt para uma aula de português. A mesma coisa, tá? Ele vai fazer as perguntas aqui, qual é a sua área de atuação, ó, ele já foi bem específico, qual é a sua área de atuação dentro do ensino do português, tá? Então, aqui ele já trouxe, né, qual é a sua... Vamos colocar aqui, redação. 2, o que você precisa elaborar exatamente? Vou colocar uma produção textual. 3, qual é o seu público-alvo? Ó, estão vendo que aqui ele já trouxe, que ele sabe, né? A parte, olhando para esse contexto que ele trouxe aqui, tá? Ele já sabe que pode ser alunos do ensino fundamental, ensino médio. Eu vou colocar ensino médio. É ensino médio. 4, qual é o resultado? Que os alunos aprendam a diferenciar os diferentes gêneros textuais. Aí, 5, você precisa que eu faça uma instrução de forma específica.
que o texto tenha início, meio e fim, e no máximo 5 parágrafos com 400 caracteres. Pronto. Vou colocar aqui, ele vai criar o prompt para mim, tá? Ele já trouxe aqui, ó, perfeito. Com base na sua resposta, está aqui um prompt construído com a metodologia para a sua aula de produção textual. E ele já trouxe até um estilo jornalístico para você, tá? E aí você vai colocar aqui, ó, volta no GPT, coloca aqui no GPT, e o GPT vai produzir o texto. Ó. Os alunos desenvolvem uma horta automatizada e mobilizam a comunidade escolar. Já está aqui o texto criado. Ah, esse texto aqui foi... Ah, eu coloquei 400 caracteres, né? Vou colocar assim, ó. Faça novamente com o mais alto rigor de escrita da língua portuguesa e um texto com 700 caracteres. E aí você vai no S do Profes, que é sofisticar, né? Então, ó, ele tá... Deixa eu ver aqui. Aqui o 700 caracteres ficou muito pouco. Isso aqui já deu 700. Eu vou colocar 700. Faça com 700 palavras, não caracteres. Aí ele vai fazer um texto maior, tá? Ó, pronto, já tá criando um texto maior aqui para vocês. Pessoal, este Prompt Lab, tá? Que é o agente personalizado de vocês para criar prompts baseados na minha metodologia, para que vocês... Ó, já tá aqui, ó. Olha que lindo que tá ficando. Baseado na minha metodologia criada para que vocês saiam deste universo indutivo de uso superficial do ChatGPT e que vocês cheguem no uso mais estratégico do ChatGPT. Agora eu quero que vocês me contem o que vocês acharam disso e que a partir de hoje vocês comecem a utilizar a inteligência artificial de uma forma mais assertiva e especializada, tá? Aqui, pessoal, também é importante eu frisar para vocês que esse estilo de prompt vocês podem usar no Grok, no Claude, no Copilot, no Gemini, em todos eles, tá? Vai funcionar da mesma forma, tá? Então, utilizem este formato.